Oi, pessoal, eu sou a Amanda Brandão. Eu sou o Bruno Botelho. E eu quero falar uma coisa, Bruno. Quem aí nunca viveu no mundo da lua ou sonhou em morar num castelo? Você sonhava? Nossa, eu sonhava o tempo inteiro, minha infância inteira. Pois é, porque hoje aqui no Odeio Cinema a gente tem um convidado muito especial, extremamente especial. Assim, pra mim, eu acredito que pra você também, pra quem cresceu nos anos 90, que é ele, Luciano Amaral, que cresceu nos nossos olhos. Hoje em dia continua trabalhando com entretenimento e tá aqui com a gente pra falar um pouco da sua trajetória. Vocês estão aqui com esse senhor. É, basicamente. Não, imagina, Não, você brincadeira. cresceu. Oi, Amanda. Crescemos juntos. Sim, Crescemos oi, Bruno. Oi. Como é que vocês estão? Não, pô, mas crescemos juntos, basicamente isso, né? Mas o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, ele não morava no castelo, mas ele tinha o privilégio de ir todos os dias no Castelo Rá-Tim-Bum. Ele era convidado especialíssimo. Convidado especialíssimo. Ele nem Era batia na atraído porta. por uma bola. Ele batia na porta? Lógico que batia. Batia, né? Batia porque ele tinha que fazer a senha do É porteiro pra verdade. abrir a porta. E muitas vezes ele conseguia fazer a senha assim, mas sempre entrou. Acho que nunca, não teve nenhum episódio que eles não entraram. Eu entrevistei já o Cássio. Uhum. Eu já entrevistei a Rose Campos. Morgana, Nino, quem mais? E agora Falta o você. Zequinha, a Bi, mas falta tanta Falta, gente. falta Sempre muita vai- gente. Falta gente. Sempre gente, falta, sempre não tem jeito. Tem a Bora, tem a Penélope, tem muita gente. Mas é o seguinte, antes da gente entrar no assunto, Castelo Rá-Tim-Bum, carreira e tudo mais, a gente tem uma pergunta que a gente faz pra todos os nossos convidados. Nossa, qual é? E que é... Você se lembra qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? Ou o primeiro filme que te marcou de verdade? Labirinto, com Bowie. Cara, Eu amo esse faz filme. tempo, hein, filho? Faz tempo, hein, filho? mas No tem problema. cinema, imagina, um clássico É. que é. Sim. Labirinto no cinema. E eu lembro de assistir na escada do cinema, porque tava tão lotado. Meu pai que me levou a assistir na escada do cinema, porque não tinha mais lugar pra sentar e tudo mais. Tinha E isso, tem- porque não tinha Que lugar louco isso, marcado, né? Não E o tinha que lugar você achou marcado. do filme? Você era muito novo quando você viu assim? Eu não faço ideia do que eu achei no filme na época. Era meio Não faço loucura, ideia. assim, meio né? loucura. É. Porque era uma coisa meio loucura, assim, com seres místicos, Sim. nação, aquela coisa. Eu não lembro direito o que eu achei também. Nem sei se é um filme que hoje eu colocaria pra uma criança ver. Acho que não. Então, mas Nossos meu pai me padrões- levou. Nossos padrões mudaram, né? Mudaram, me levou. Mas eu lembro de... Mas é louco, que a lembrança, tanto é que você me perguntou, eu já sabia logo de qual. Você foi eu uma lembro das pessoas- o cinema que foi. Você foi uma das pessoas que responderam mais rápido essa pergunta. Porque é uma coisa que me marcou bastante. Eu não sei se é porque eu sempre gostei de audiovisual, cinema, televisão e tudo mais, mas é uma coisa que me marcou bastante justamente. Talvez tenha marcado por ser um filme diferente Sim. no cinema, que era um negócio. Imagina, sair de casa numa telinha pequenininha, assistindo num lugar gigantesco, com um monte de gente assistindo ao mesmo tempo que você. Em casa era só você, seu pai, sua mãe ali assistindo. Então acho que marcou bastante por isso, mas acho que por essa temática também. Eu sempre gostei dessa temática meio. Assim, meio mística, uma coisa, sabe, medieval, fantasiosa e tudo mais. Sim. Você já era ator na época? Você já trabalhava como ator? Eu acho que isso é antes de eu virar ator, porque assim, eu comecei com 6 anos de idade, então eu comecei muito cedo, então talvez as coisas meio Que se tenham sido misturem, ali, né? meio se misturem ali no momento. Mas eu acho que foi um pouquinho antes de eu começar a fazer propaganda e tal. Sim. E aí tem uma outra pergunta aqui que é pra você, né? A gente não faz essa pergunta para todos. Que é, qual era o seu ídolo de infância, já que você foi o nosso? Meu ídolo... Que isso? Nossa, me senti a Xuxa agora. Meu ídolo na infância... Então, é engraçado. Olha como a vida, a gente às vezes não escolhe o que a gente vai fazer na vida e de repente a vida vai te levando para caminhos e tudo mais. Sim. Mas eu sempre fui, por conta da influência do meu pai, sempre fui uma criança que sempre gostei muito de esporte. De futebol, de esporte em geral. Então, sei lá, gostava muito do Senna, gostava muito de personagens muito emblemáticos do futebol, principalmente. E aí, acho que naquela época, acho que eu tinha os personagens do futebol, assim, os atletas do futebol como meus grandes ídolos, assim, mais que TV, porque eu era uma criança que estava muito mais na rua, andando de bicicleta, jogando bola na rua e tudo mais, do que simplesmente assistindo televisão para ter um personagem, como um filme, por exemplo, como um ídolo, um ator e tudo mais. Então, vai sempre pro esporte. Pra mim, eu gostava muito de assistir a Eliana, por exemplo, assim. Então, pra mim, ela era... Eu gostava de brincar de ser a Eliana, você acredita? Já encontrou a Eliana? Nunca. Nunca? Nunca, Como mas a você minha acha que vai brincadeira de infância era ser a Eliana. E como você acha que vai ser a sua reação? O que você vai falar pra... Porque assim, pra Não ele... sei. Você falou... A gente, antes de começar aqui, ela falou assim, então vamos falar de Castelo Rá-Tim-Bum, coisa que você nunca falou na vida, né? E eu adoro falar de Castelo Rá-Tim-Bum porque faz parte da minha vida e tenho muito orgulho. Mas eu acredito em algumas coisas que a Eliana já ouviu muito na vida, por Muito. exemplo, dedinhos, qualquer coisa. Sim. O que você vai falar pra Eliana quando você encontrar com ela? Eu vou falar pra ela que eu participei de um programa que eu tinha meu cabelo pintado, umas mechinhas de vermelho, e eu lembro exatamente desse dia que eu fui plateia. Eu vou contar essa história pra ela.
Mas você não falou com ela nesse dia? Ela Falei, porque, gente, foi uma história muito louca. Porque eu tava com mecha vermelha e o Chiquinho Chiquinho, foi lembra, brincar Chiquinho? que meu cabelo tava pegando fogo. Aí eles foram pegar uma... Mas que loucura, porque eu lembrei disso. Pegaram um balde pra jogar água na minha cabeça. Aí ela falou comigo, tipo, brincou assim. Mas era durante a gravação do programa mesmo, entendeu? Então eu não cheguei a falar com ela Mas isso foi além pro disso. ar? Isso apareceu na televisão? Eu em não me televisão? lembro. Eu convoco todos os apaixonados que adoram cinema a gente fazer essa busca. Essa busca, eu não me lembro, sabia, se foi pro ar. Mas eu fui, fiquei ali atrás, ali naquele cenário dela, que tinha aquele programa que era o E, assim, né? Uma estrela. Mas eu tava falando que a minha carreira, às vezes, não me seguiu pro caminho. Hoje eu falo de futebol, falo de coisa. Além do universo nerd, eu gosto muito de futebol também e falo de futebol na televisão. Mas a Eliana é outra também, que começou cantando, aí foi apresentar programa infantil, aí foi apresentar programa adulto. Fez um monte de coisa. Ela é uma grande comunicadora. Que nem você se tornou um comunicador brasileiro, né? Eu Assim. acho que sim, acho que sim. Eu acho. Falo de várias coisas Sim, diferentes. Total, Durante totalmente. a carreira atuei, mas também apresentei programas dos mais variados tipos durante a carreira. Sim, eu gosto de me classificar como comunicadora também. E seguinte, TV Cultura marcou muito a nossa geração. E fora Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum, qual era o seu programa favorito de TV Cultura? De TV Cultura? Mas aí eu sou suspeito demais pra falar Mas dos tudo programas bem. de TV Cultura. Eu Porque, acho assim, que tudo bem. eu vou falar, não vou conseguir falar um, porque eu acho que o Mundo de Bigman é um programa que, assim, é muito bem feito. Tô analisando aqui tecnicamente. Uhum. Roteiro é demais. Falando de coisas educativas, ali explicando como funciona um tornado. Por exemplo, uma criança com um rato assistente que, Sim. assim, as cartinhas que vinham... E começa com 2 pinguins. Meu, é um negócio muito legal e muito bem feito, assim, tecnicamente muito bem feito. Os apresentadores, atores ali, muito bons. Então, Sim. assim... Cultura no geral dessa época eram muito bem feitos, né? Muito bem elaborados e imaginativos, né? Então, e aí que é legal, porque a gente compara produtos brasileiros, como por exemplo, Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum, que são muito bons, mas os gringos também que vinham pra TV Cultura eram muito bons. Anos Incríveis, é um negócio absurdo. Aí pras meninas tinha Confissões de Adolescente, Tinha que umas era um coisas. programa que é muito à frente do tempo dele, porque falava, por exemplo, vamos falar de gravidez na adolescência. Calma aí, estamos nos anos 90, começo dos anos 90, vai falar Sim. disso? Vai falar disso. Uhum. De uma maneira de um pai, uma família toda diferente pra época, que não era família tradicional, que era um pai sozinho pra cuidar de 4 meninas, filhas ali, adolescentes. Então tem alguns programas que eram mais X-Tudo, Cocoricó, são muitos programas bons naquela época, Nossa, né? Cocoricó Era, era né? demais. E eu gostava muito antes de ter o castelo, tinha o Rá-Tim-Bum, né? O Rá-Tim-Bum, mas você lembra, pelo amor de Deus, Mas eu lembro. você lembra? Lembro muito bem, Senta perfeito. que lá vem história? Aham, inclusive, eu ia pra um apartamento na praia e tinha uma cadeira nesse apartamento que era igualzinha do Senta que lá vem a história, que ela era muito... não era Senta que lá vem a história, né? Não, Que era uma era- menininha, que sim. ela tinha ela era muito pequenininha pra cadeira cadeira gigante. Nossa, eu amava. Gente, eu Era lembro Nina. muito. Era a Nina. Sabe que ele chama Nino no Castelo causa da Rá-Tim-Bum por causa Nina. da Nina. Exatamente. Mas o Castelo Rá-Tim-Bum, ele veio depois. Ele foi uma Depois. inspiração, né? Depois- É que assim, a franquia Rá-Tim-Bum era um jeito de fazer programa pra criança nesse esquema. Então eram vários quadros intercalados por uma história. A história era da família, da menina, do menino, que eu sento que lá vem a história, tal, dos pais. E no meio tinha os quadros. Aí tinha uma esfinge, aí tinha uma outra cobra, que era a Sílvia. Tanana. Então é tipo uma revista ali, com vários quadros dentro do programa. Ah, é E verdade. Castelo Rá-Tim-Bum é isso, né? É uma história que é do Nino das crianças, mas tem o time Peroni que aparece, aí tem os passarinhos, aí tem não sei o quê. Qual era o seu quadro favorito do Castelo Rá-Tim-Bum? Era o Quadro Tíbio, era a favorito? Lustre, tinha muito, né? Tinha o esgoto dos castelos. O do mal, o quadro O do mal mal. é um que eu Era gosto demais, muito, porque né? eu gosto muito do mal. É. Eu gosto do mal que ele acha que é mal e não é mal. Uhum. Eu gosto do Godofredo, que ele é todo medroso, com aquela voz dele. É demais, né? Então, assim, demais. mas eu acho que dos quadros em si, eu acho que eu gosto mais dos esgotos e do Ratinho. Eu acho que o Ratinho é o que mais pega pela história. Mas tem Lavar as Mãos também. É isso, Bruno. É isso. As trilhas sonoras são um negócio impressionante. Tanto é que, sei lá, a gente veio uma pandemia. Lava a outra, lava uma mão, bombou. Essa é bombou. muito boa. É verdade, bom. Ai, gente, eu tenho tanto carinho pelo Qual que é o Castelo personagem Rá-Tim-Bum. preferido de vocês? Agora eu quero ver. Personagem preferido de vocês, Amanda e Bruno? A Celeste. Castelo Rá-Tim-Bum. A Celeste. Eu gosto muito da Celeste. Eu gosto muito da Celeste. Porque ela é chata. Ela é chata, eu me Eu sinto gosto. muito Celeste hoje em dia. Sabe assim, que Ela falou... é venenosa, ela é fofoqueira. Exato. Será que a Amanda? Eu não sei, eu não trabalho com a Amanda. Mas a Celeste é fofoqueira. Porque o Nino não pode fazer nada, que ela vai contar tudo pro teu vida. Eu adoro isso. eu Aí ela adoro vai, isso. ela fala, vocês estão fazendo errado. Ela é chata, mas é legal, eu adoro também. Eu adoro ela. É que nem aquela coisa do Bob Esponja, que você, quando mais você cresce, mais você percebe que você virou o Lula Molusco. Quanto mais eu cresço, eu percebo que eu virei a Celeste. É isso, sabe? Eu gosto muito dela. E você, Bruno? Eu vou ter que ir no óbvio, mas é Nino, meu. Nino. Porque
Eu acho que o Nino, ele representa muito o que era ser uma criança naquela época de quesito de imaginação, assim. De você viver naquele castelo, tudo bem que ele tem 300 anos. Você era uma criança, Então, mas então, essa coisa de imaginar, de viver aquele mundo do Castelo Rá-Tim-Bum, acho que me pegava muito quando eu era pequeno, assim. Então, E é louco o trabalho que o Cássio faz com o Nino. Nossa, né? era incrível, Assim, A incrível. interpretação dele como o Nino. Como Porque- criança, né? Porque ele não era uma criança. Sim, Mas só contando uma coisa pra vocês, por exemplo, antes de começar o Castelo, fizeram vários testes, né? Com atores pra viver o Nino. aham. Vamos testar alguns atores aqui pra viver o Nino. E sempre a pegada, quando você pega ali, por exemplo, você pega a descrição do Nino, ele é um jovem aprendiz de feiticeiro de 300 anos, mora no Castelo Mágico, não sei o quê. A maioria das pessoas vai pra tendência do meio que feiticeiro maluco. Sim, maquiavélico, né? Vou fazer o feitiço aqui. É. É. E o Nino não tem nada disso, o Nino Nada. é doce. Não, é. Ele É realmente uma criança ele é uma mesmo, né? criança. Isso eu acho muito louco, assim. Parabéns pra Cássio Scapin. Você fez teste só pro Pedro ou você fez teste pra outro? Pro Zequinha? Nem ou... fiz teste pro Pedro. Ah, porque Não, você tinha como é feito que Mundo da foi? Lua. Uma mata. É, Porque eu fiz Mundo da Lua. sim, Mundo da já Lua foi um tipo. sucesso. Aí falaram assim, não, então você já tá nesse próximo projeto. Não Ah, precisei fazer sim. teste. Às vezes a gente tem umas mamatas na vida. Tem. Tá vendo? Entendi. Parece. Mas já foi tava escolhido. somente Mundo da Lua que você fez, né? Que, inclusive, eu sou apaixonado pelo Mundo da Lua. Nossa, demais. Mundo da Lua é E- perfeito. Sempre Então- me perguntam isso. Você gosta mais do Mundo da Lua ou do Castelo Rá-Tim-Bum? Eu nem Qual ia fazer que é? essa pergunta, né? Não, é que as pessoas perguntam. Bruno, você gosta mais do Mundo da Lua ou do Castelo Rá-Tim-Bum? Eu acho que Mundo da Impossível Lua. responder Mundo isso. da Lua? Mundo da Lua. Por quê? Porque eu acho que essa coisa de contar histórias que a gente tinha do Lucas Silva e Silva é uma coisa que eu acho que me tornei jornalista pra contar histórias. E isso quando você Ah, sendo que uma bonitinho. criança, acho que isso pega muito, né? E tipo, a gente cresceu assistindo isso. Tanto Castelo quanto em reprises intermináveis que tinham. Então isso me pegava demais. Então eu me identificava muito com o seu personagem. Então era uma coisa bem bonitinha assim pra mim. Então eu gostava muito, mas os dois eu amo de paixão. Sério. Pois essa resposta, eu quero ver a sua resposta então, Amanda. Não, Essa o meu é resposta Castelo muito boa do Bruno. Rá-Tim-Bum. Meu Castelo Rá-Tim-Bum, porque eu É. tenho muito afeto, muito carinho pelo que eu vivi, assim, com o Castelo Rá-Tim-Bum. Eu comentei hoje no almoço que eu acho que a coisa que eu mais assisti na minha vida inteira é Castelo Rá-Tim-Bum. Porque eu não sou uma pessoa que reassiste coisas. Eu não reassisto filme, eu não reassisto série. E Castelo Rá-Tim-Bum eu revi 1 milhão de vezes na minha vida. Porque eu era muito pequena quando passava. E depois eu cresci um pouco, eu reassistia. E depois, quando tava passando em algum momento, eu assistia também na TV. Eu tenho até hoje todas as fitas cassete, inclusive eu errei, que não trouxe pra você assinar, mas tudo bem. Eu tenho até hoje todas as fitas cassete de Castelo Rá-Tim-Bum. Então, eu acho que pela história que eu criei com Castelo Rá-Tim-Bum, eu não tenho como responder o Mundo da Lua. Mas o Mundo da Lua me pegava muito com isso, com a coisa da curiosidade, de eu assistir, ver aquele universo dele ali. Então, eu acho que são coisas muito diferentes. Eu escolho o Castelo Rá-Tim-Bum pelo afeto, sabe? Agora, dando outro lado de uma pessoa que às vezes é abordada pelas pessoas para falarem dessas coisas, tal, não sei o que, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir das pessoas quando elas vêm falar de Mundo da Lua ou Castelo Rá-Tim-Bum é quando elas vêm me contar como e quando elas lembram exatamente quando elas estavam assistindo. E aí eu explico, por exemplo, assim, as pessoas vão falar, putz, e eu lembro demais, porque eu, minha irmã, a Janaína, e ela, a gente tinha 5 e 7 anos, não sei que a gente brigava um monte. Mas nessa hora a gente parava de brigar, e aí era a hora que a nossa mãe vinha pra gente jantar já, não sei o que, que a gente não comia na mesa porque ela brigava, aí a gente não queria comer porque a gente queria assistir o Castelo Rá-Tim-Bum. As lembranças exatamente Detalhes, né? como Sim. o que estava comendo, com quem estava do Sim. lado. Isso eu acho muito legal que as pessoas falam. Mas e as suas lembranças com Castelo Rá-Tim-Bum? Não tenho. Ah, você foi criando ainda mais lembranças, né, ao longo desse. Porque agora esse ano completa 30 anos. Eu Sim. também fiz 30 anos. E aí Castelo Rá-Tim-Bum completa 30 anos de lançamento. Sim. Como que foi pra você? E como que é pra você ter crescido com essa história, com essa bagagem, assim, até com essas abordagens que você tem até hoje, assim, que vai ser pro resto da sua vida, né? Sim, pro resto da vida. É o nosso Harry Potter impressionante, né? brasileiro. Não, é impressionante, mas é impressionante como depois de 30 anos as pessoas abordam, falam sobre o programa e tudo mais. E como foi ter passado 30 anos falando do programa, no inconsciente coletivo das pessoas, as pessoas tendem a achar, mas elas não sabem porque elas não viveram isso, elas tendem a achar que, ele deve achar um fardo. Ele deve achar chato. Ele não deve gostar de ser chamado de Pedro, de Lucas Silva e Silva, ou qualquer coisa do tipo. E aí que vai ao contrário. Porque eu acho que acontece realmente com algumas pessoas que ficam tão taxadas com alguns personagens, não conseguem fazer outros trabalhos, não sei o quê, ou então fazem trabalhos que às vezes são recordados ou lembrados depois de tanto tempo, que talvez elas não se orgulham tanto, porque a qualidade talvez é duvidosa e tudo mais. Mas no meu caso é o contrário. Uhum. No meu caso, Castelo Rá-Tim-Bum.
Um dos melhores programas da história da televisão brasileira, focados em um programa infanto-juvenil. Com certeza o melhor, né? A brasileiro. Você vai ser bastante comentada. Coloca seu comentário aqui. Não, Tem que especificar. Por quê? Se você falar isso, as pessoas vão falar assim, mas... Nanana. E tem outros exemplos. E claro que tem outros exemplos. Eu acho que é o melhor, e aí eu concordo com você, mas calma. Calma, eu vou explicar. Não, sim. O melhor programa, e aí eu tô levando em consideração todos os itens e quesitos para torná-lo melhor. Entretenimento, tem lá. Educação. Mas Sítio do Pica-Pau Amarelo também tinha. Beleza, não estamos discutindo isso. Mas eu acho que é revolucionário o Castelo Rá-Tim-Bum. É diferente. Mas ele é educativo, Uhum. ele entretém de uma maneira primorosa também. Ele traz todos os pontos que um programa deveria ter. Coisa que alguns outros, tão bons quanto, não têm. Sim. E é por isso que eu considero tão bom. Agora, curiosidade de bastidores. O castelo. Não existia o castelo. Era uma maquete, não era? Existia. E o Existia. Nino mora lá também. Saindo Não, daqui, a gente vai era lá um visitar. A estúdio. gente vai lá. Eu adoro a história de que era uma maquete. Como assim é uma maquete? E aí, Não é, a gente tomava um não, negócio lá calma, e vocês ficava tinham- miniaturas. Eu digo, Que era o mais barato, né? castelo Porque aí tem que mesmo. iluminar só uma mesinha. Ai, o castelo mesmo. O estúdio, dentro do castelo era um estúdio que vocês gravavam. O castelo mesmo não existia. Não. Então. Era uma maquete que eles foram... Eu tenho certeza que eu já vi isso, gente. Não tô Sim, maluca. tem o making off. A gente, se você procurar, aí tem o É, making off. então. Tem uma maquete, eles fizeram uma maquete gigante, mas assim, o estúdio era muito grande realmente. Sim. Então a parte interna é toda feita. Mas a fachadinha ali da porta é estúdio Aqui- também. Isso Sim. é tudo estúdio. Claro que ele não tem 3 andares o estúdio, então o quarto da Morgana é gravado em outro estúdio. Sim. Tanto é que a gente chegava lá em cima na escada, lá não tinha nada ali, tinha Uhum. uma porta, a gente parava lá. Mas é isso, era uma maquete mesmo. Era Uma uma- maquete gigante, né? Uma maquete bem grande, inclusive. Sim, claro. Uma maquete bem grande. E o que mais de bastidores você lembra? Porque... Hoje é o dia de se perguntar tudo. Sim, eu tô fazendo todas as perguntas que eu De já Castelo sonhei. Rá-Tim-Bum. Porque assim, lá era tudo. O que eu acho muito legal de Castelo Rá-Tim-Bum, além de tudo que você citou, é que era tudo muito palpável, assim, Sim. né? A produção de Castelo Rá-Tim-Bum. A gente fala hoje em dia de produção de Barbie, produção de filmes assim, mas a produção de Castelo Rá-Tim-Bum é impecável também, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Imagina que a gente está falando de um programa brasileiro, com aquele nível de produção, nível de quadros, figurino. Eu tô falando de todos os itens aí. Depois eu volto lá no assunto lá, porque que eu não fico bravo quando me chamam de Pedro. Porque a gente Tá bom. Ó o TDAH aqui, ó. A gente vai surgindo vários assuntos, meu Deus. Por quê? Porque assim tem um figurino primoroso do Castelo Rá-Tim-Bum. Acho que é primoroso. O trabalho Sim. do Gardim com o figurino do Castelo Rá-Tim-Bum é muito legal. Desde Etevaldo. Que figurino é aquele? Sabe, tipo Caipora, com personagem que tem a referência brasileira do nosso folclore e tal, não sei o Total. que, né? E cenografia. Cenografia inspirada em Gaudí, não sei o que, mas todo um cenário incrível, com mobiliário, com tudo, que é muito primoroso. Roteiro, mega pensado, atores. Sim. Sim. O elenco era muito, muito bem escalado, né? Porque Cássio Escapim, Rose Campos, Sérgio Manberti, os atores mesmos que faziam essas participações, a Patrícia Gaspar que fazia Caipora, a Angela Dipp que fazia Penélope, o Etevaldo que era o... A Sandra Wagner Nemberg, que Berg. fazia... Mentira, ela sei que ela não fazia, tá zoando. Mas ó, galera, acho que ainda hoje, depois de 30 anos, acha que Sandra Nemberg era uma das passarinhas. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, assim, eu acho que, claro, o orçamento para a época era bem grande, mas primoroso, assim. Mas não é sempre que acontece isso. Por mais que você tenha, talvez, dinheiro, tal, não sei o quê, não é sempre que você consegue reunir profissionais tão bons, Tão redondo, né? tão redondo, tudo tão redondo ali. Como é que foi pra você na época, como uma criança, ver esse mundo ganhando vida na sua frente, assim, sendo construído, todo esse universo Tem de ideia, imaginação? Não tenho ideia. Sabe por quê? Porque no castelo, pra mim, já era muito mais trabalho do que qualquer coisa, né? Assim, Aham. eu tinha muito já noção, porque eu já era mais adolescente, assim, pré-adolescente ali, adolescente. Então, trabalho tal, não sei o que, né? A magia era quase um trabalho divertido, mas a magia do castelo mesmo não existia. Muito louco, né? Assim, por exemplo, Uhum. nessa hora o Nino vai flutuar. Tá, vamos olhar lá. Tá. Acabou. Trabalho, Uhum. né? A acting, né? Trabalho, mas esse de certa forma, perde um pouco da magia para as pessoas que estavam do Sim. outro lado, porque você que estava assistindo, beleza, você achava que era mágico mesmo. Mas pra gente que estava ali não era tão É a mágico, mesma era coisa, né? divertido. Uhum. Mas não era a mesma coisa, realmente. Você guarda algum item de. Que a gente falou agora de produção, até hoje, na sua casa? Então, Você roubou? não, Chapéu? mesmo depois de 30 anos, eu posso falar que eu não roubei nenhum item do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas eu tenho alguns itens em casa, como figurino, que aí é minha roupa,
com cartola, com óculos e alguns itens que não eram do castelo, mas livros da época, VHS, um mini museuzinho ali em casa. Só que esse figurino não é o figurino da época. Esse figurino foi feito para a peça do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi foi depois. feita. Que eu fui também. Podia ser pequena, mas... Eu fui em tudo, era gente. impressionante a Maluquice, peça. né? Eu lembro que tinha árvore dentro do palco, tinha árvore ali. Gigante. Aham. E era isso, mas, assim, mas da época mesmo, pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas sobraram. Ou por questão de tempo, do tempo mesmo que deteriorou, materiais que eram muito frágeis, bonecos que eram feitos de espuma, Sim. ou por conta de coisas que se perderam, sumiram e tudo mais, que não foram Mudanças, preservadas. essas coisas. Não eu em si, mas Aham. TV Cultura mesmo. Sim. Sim. Na própria TV Cultura, por mudanças. A TV Cultura, mudança de gestão, mudança de prédio, de coisas, de reformas. Coisas tudo mais, foram coisas se vão perdendo. E tem uma questão que, tipo, muito se fala, que a Castelo Rá-Tim-Bum foi gravado em 1 ano. É isso. 1 ano e pouquinho, sei lá, 1 ano e 2 meses. Pra galera ter uma ideia, a gente tá falando de 70 episódios. Quando o projeto começou, vão ser 70 episódios. Aí se a gente fala, se a gente comparar com série, é bastante. Sim. Né? Ainda mais hoje, né? Antes Sim. as séries tinham 24 episódios, agora a gente Uhum. tá disso, mas se a gente comparar com série, até bastante, assim, você vai falar, bom, são então quase, sei lá, 6 temporadas, é bastante. Mas se você comparar com novela, É bem nada. pouco, né? É nada. É nada. Novela são 300 episódios, é um negócio assim. Só que aí se você compara com séries, a gente tô considerando de uma série famosa, Castelo Rá-Tim-Bum, tô considerando uma série famosa. Aí se você compara com outras séries famosas, aí talvez não seja tão grande, 70 episódios, ou 70, ou 90 episódios. Sim. Você tá falando aí, tipo, tem séries mais de 10 temporadas e tudo mais. Então, assim, na época, tudo isso foi gravado em 1 ano. E depois nunca mais foi gravado nada do Nada. Castelo Rá-Tim-Bum. Mas por ter reprisado tantas pessoas, acho que tem essa... E assistiram muito mais Isso. episódios. Mas 1 né? ano e passou de 94 a 97. Passou de 94 até 2062. Não, mas eu digo episódios novos. Não. Não. Acabou em 3 meses, quase. Ah! Não, em 97. Essas informações que às vezes rolam, tem umas informações que às vezes rolam. Tipo, passou de 94 a 97. Talvez foi a primeira janela que foi exibido. Aham. Então, o primeiro episódio deve ter passado 162 vezes, de 94 até 97. O primeiro episódio foi ao ar em maio, se não me engano, não lembro o dia exato, mas em maio de 94. Uhum. Fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles não tinham como não colocar. Era um episódio por semana. Não tinha como eles colocar. Aí virou diário. Não ia blocar. Virou diário. Ah, Então, isso aí, se a gente fizer as contas rápidas aqui, demorou 3 meses e acabou. Já tinha Entendi. ainda. Entendeu? Uhum. Basicamente é isso. Mas era tanto sucesso, mas tanto sucesso. E por ser focado no público infantil, o público infantil assiste 25 vezes o mesmo episódio e tá tudo bem. Tinha razão pra reprisar, entendeu? E 1 ano não foi falado de fazer mais depois? Tipo assim, tá, 1 ano, a gente fez 1 ano. Dá pra fazer 2, dá pra fazer 3. Não foi isso, não. Então, na verdade, assim, talvez, eu não lembro exatamente quando foi a mudança de gestão na TV Cultura. TV Cultura é uma emissora pública, onde de tempos em tempos você tem uma mudança no corpo diretivo. Uhum. Na verdade, ela é toda focada e gerenciada por uma fundação. Então, tem todas as questões ali que fazem com que mude muita coisa relacionada a uma TV privada. Uhum. Por conta disso, quando você muda um corpo diretivo, muitas vezes as pessoas que vêm depois querem fazer o seu projeto. Eu quero fazer o meu Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Entendi. Rá-Tim-Bum é legal. O que eu acho bom também. De certa forma. Sim. Calma. Tá bom. Acho bom de certa forma. Porque eu queria que outros programas tão bons quanto o Castelo e com tanto Surgissem. sucesso viessem depois. Aham. Que infelizmente a gente tem pouquíssimos com tanto sucesso. Cocoricó é um. Nossa, Sim. Cocoricó é Enorme demais, né? E viveu muito tempo e continua vivendo. Cocoricó eu descobri esses dias, eu não lembrava disso. Teve da cidade também. Sim. Eu não Que o lembrava Júlio disso. visita o primo dele. teve, verdade. É quase um Chico Bento visitando... Chico Bento no shopping. É isso? Eu adoro isso. Muito bom. Chico Bento adora Chico Bento. É tipo isso. Mas por conta disso, talvez não teve uma continuidade. Mas de lá pra cá, sempre existe uma repercussão de que pode existir. Teve o filme depois, Direção do Sim. Cão Hambúrguer, mas que é totalmente outra coisa. Passar antes da série, né? Que você, Passa infelizmente, não antes, teve. E assim, sempre tem alguma coisinha. Uhum. Acho que vai rolar, hein? Acho que vai rolar, hein? Sim. Acho que agora É. vai rolar, hein? Vai rolar, hein? É. Nesses 30 anos nunca Mas na rolou. época, pra você, existia uma expectativa de estar no filme ou sempre você ficou bem tranquilo em relação a isso, de que seria uma história anterior, então a gente não teria... Não é nenhuma. Eu não acho que é uma história anterior. Acho que não é uma É, história. porque é uma história- Tonino antes, né? Mais novo, antes de vocês aparecerem, né? No castelo.
É uma história que não tem nada a ver com Pedro, Bibi Aham. e Zequinha. Ah, só não tem. Vocês só não estão na história. Mandando um abraço pra Marvel, é o multiverso do Castelo de Nunca. Multiverso. Entendi. Porque é um Mas outro pra- Nino, Sim. que é o Nino que é uma criança de 300 anos, mas é uma criança realmente. Aham. Você tem a Morgana e o Dr. Vitor. As crianças são outras, que acho que nem chama Biba, Pedro Uhum. e Zequinha. São outras. E você tem uma pegada, uma estética totalmente diferente, porque era outra coisa Bem mesmo. diferente. Por conta de conflitos que existiam entre autores, os criadores, e aí tipo, a gente fica de fora. Mas só por conta disso, Teve alguma coisa muito marcante de bastidores, assim, que você sempre se lembra? Histórias curiosas. Ah, tem sempre algumas histórias marcantes. O dia que o Zequinha quebrou o braço, na gravação. E aí depois disso ele teve que começar a usar um gesso de verdade. Então o Zequinha ganhou um gesso. É, eu Ah, lembro é? disso. Ganhou um gesso. Do dia que a gente levou o maior esporro do diretor do programa, um dos diretores, porque era uma cena super triste que tinha morrido o passarinho, episódio que falava de morte, de como você tem que falar sobre morte, Uhum. viver o luto, tal, não sei o quê. E tinha morrido o passarinho, uma cena que super triste, onde a gente entrava no castelo e a gente teria que estar muito mal chorando, e a gente entra rindo na hora de gravar. E aí a gente levou uma bronca que eu já levei na minha vida. E- Inesquecível. O diretor Inesquecível, e acabou com com toda você. razão, ele tinha toda razão. É. Botou música, puta clima. Falei assim, não, vou preparar um negócio pra eles estarem preparados. Você estacando o terror. Aqui não, e tava... Parou com tudo. O passarinho morreu. É. E, tipo, Entendi. não, essa é uma clássica também. O Cássio, o Nino quebrando coisas e objetos que eram únicos, assim, pra gravação. Ah, a gente só tem esse microfone aqui pra gravar essa cena. A gente demorou 15 Ops, dias pra, quebrei. pra fazer esse microfone. Vamos gravar! Antes de começar a gravar, ele tropeça, cai e quebra o negócio. Tá, não vai dar pra gente gravar hoje, vamos ter que gravar daqui a um mês. Um ano. Uhum. Imagina como é apertado o calendário. Então tem algumas coisas. O dia que pegou fogo na cabeça do Sérgio Malberti, Nossa. era aniversário da Morgana. É. Ele saía de dentro do bolo, um episódio onde o Dr. Vitor sai de dentro do bolo, o bolo inteiro de velas. Antes de começar a gravar. Muita vela. Contra a regragem lá. Vamos lá, todo mundo. Ó, e falei que a acendendo, produção era foda. acendendo. Acendendo. Tudo era de verdade. Tudo de verdade. É vela que vai ter? É vela que vai ter. Uhum. 300 velas, botando fogo. Aí, vamos lá, ação. Aí o Sérgio Malberti, ele demora um pouquinho, porque ele tava, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um móvelzinho ali no meio, que é tipo um negócio Lembro que era redondo. meio que Parece era um sofá. bolo. Era um É sofá. um sofá, maravilhoso, que ele tem em casa. E aí, tipo, é como se fosse aquele sofá, só que ele ficava dentro desse bolo, naquele local, e ele saía. Ação! Parabéns, Morgana! Pá, 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 pá. Era essa cena. Ação! Tá saindo. Começou a pegar fogo no bolo, porque as velas queimaram demais. E era meio que uma espuminha. Começou. Aí vem bombeiro, extintor. Aí foram ver. Tadinho, o Sérgio estava dormindo dentro do bolo já. Mentira. Porque passou tanto tempo. Porque imagina, tá todo mundo aqui fora. E ele estava dormindo dentro do bolo. Caos reinando e ele lá, É. tranquilo. Meu Sorte que não Deus. aconteceu nada. Sorte que não Sim, né? aconteceu nada, literalmente. Não, mas é que assim, TV Cultura é isso, né? Tipo, tinha bombeiro, tinha médico, tinha enfermeiro. Imagina. Mega. Se a gente vai fazer um programa de qualidade para criança que tem uma preocupação educacional, nananana, aqui na hora de gravar é tudo seguro também. Era muito isso. Como que você tem de lembrança de ser um ator mirim? Porque muito se fala sobre ser ator mirim, né? A gente teve até um episódio falando sobre isso aqui. Qual é a sua lembrança de ser Muitos um se ator? perdem. É, então. Mas qual que é a sua lembrança de ser um ator mirim? Você tem boas lembranças, assim? Você tem coisas... Começa a chorar. É, não, sei lá. Porque tem O coisas, trauma. às vezes... exato. Tem coisas que às vezes passam no set que não é Sim. tão legal assim, sabe? Sei lá. Sim, não, mas é que a minha experiência é uma experiência muito peculiar em relação a ser ator mirim. Ter começado a trabalhar muito cedo. Porque pra mim é totalmente diferente. Porque eu comecei na TV Cultura. E na TV Cultura, acabei de falar, a TV Cultura tinha um Pode cuidado com as crianças, uma preocupação que talvez nos outros lugares não tinha. E talvez, sei lá, em Hollywood não tinha. Sim. Essa questão, um cuidado até psicológico / educacional com as crianças. Então eu tive o privilégio de começar num lugar muito legal, sem contar a família também, né, que com todo esse apoio. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, de quando eu recebi pela primeira vez em casa os roteiros do que eu ia gravar do Mundo da Lua. Eram roteiros onde eu era o Lucas Silva, protagonista da série, tinha 300 mil textos para decorar, e eu chorei, falando que eu não queria mais porque eu não ia conseguir fazer. Olha só. Então, assim, tipo, mas aí entra a família, entra... Mas você todo o gostava de processo. fazer? Eu não sabia direito, na verdade. Eu gostava porque achava divertido. Mas não é que assim, eu queria ser ator de televisão. Nunca teve esse desejo. Entendi. Foi... Vai lá, menina. Aconteceu.
você tem que ganhar dinheiro pra essa família, que essa família não tem nada. Entendi. Foi uma família muito pobre, né? Então, assim, Uhum. tinha que ganhar dinheiro. E era esse jeito que apareceu pra ganhar dinheiro. Então, assim, vai, filho. E o filho foi. Uhum. E deu certo. Deu Então, muito assim, certo, deu exato. muito certo. Tanto é que hoje eu amo. É. Foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Assim, a melhor coisa que me aconteceu na vida foi justamente terem me empurrado pra fazer isso. Porque eu não sei se eu escolheria isso ou não sei se eu teria outra oportunidade que não aquela. Mas foi o que a vida me ofereceu e eu agradeço muito. O Lucas Silva foi teste. Teste. Aí teste pesado com, tipo, 200 crianças, aí baterias de teste, tipo, 10 testes pra escolher quem vai ser o menino. Quanto tempo demorou até o teste, até eu você lembro ser que era escolhido? bastante, acho que, tipo, sei lá, tipo, uns 5 meses de teste, assim, bastante tempo antes de escolher quem ia ser o ator que ia protagonizar a série. Você lembra alguma fala? Do que do teste? Do Lucas Silva? Ah, lógico, bordão, né? Lembra? Alô? Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Ah, sim, o bordão. Essa é mais uma edição do Charlie Brown. Se você falar diretamente onde tudo pode acontecer. De tudo E o pode famoso AE, né? Uma coisa que é muito engraçada é que, assim, Instagram. Tô lá, eu, vivendo minha vida hoje, com meus 67 anos, Uhum. tô lá no Instagram. Aí tô lá, não sei o quê. Aí tudo que eu posto é engraçado. Porque às vezes eu tô postando um negócio que não tem nada a ver. Tô postando assim, olha, uau, Uma um água. copo de água. A pessoa fala, nossa, falou igualzinho o Lucas Silva. Eu era o Lucas Silva, cara. Sou só eu. Aí se eu falo alguma coisa, sei lá, por exemplo, vocês falam uma coisa que eu não gosto, fala assim, nossa, ele falou igualzinho o AE, né, que o Lucas Silva falou. Mas, Sim. Não, mas tem casos de ator. O Todo Mundo Odeia o Chris, o ator que faz Todo Mundo Odeia o Chris, eu esqueci o nome dele. É o Tyler. Ele né? bloqueou, bloqueou os comentários Nossa, do Instagram ele porque os odeia. brasileiros só comentavam coisas de Todo Mundo Odeia o Chris nas Todas as postagens frases dele. possíveis de todo mundo é o teu Cris. Que brasileiro também, né? A gente, E, meu, ele não entendia. Eu vi algumas entrevistas dele falando a respeito disso, né? Ele falou assim, mas é que eu não sei o que a galera fala lá, eu não sei o que, eles falam sempre as mesmas coisas, não sei se tá falando bem ou se tá falando mal, mas eu acho que ele sabe o que ele tá falando, mas é lógico, ele tem outros trabalhos que veio depois, mas ele é um caso de que, tipo, não quer mais ser atrelado àquela imagem de criança. não quer mais, né? Não quer mais. E não que eu queira ser atrelado à imagem de criança, Mas é que- impossível, né? agora voltando lá pro assunto. Isso. Nossa, dá o... Na Acho edição, a gente encaixei. edita Corte perfeito. corte assim. No meu caso é diferente. Eu fiz um programa que é incrível, que é o Mundo da Lua. Aí depois eu fiz um programa que é incrível, que é o Castelo Rá-Tim-Bum. Todas as pessoas, quando vêm me abordar, me abordam de maneira carinhosa. Uhum. É sempre falando de uma lembrança gostosa, de algo muito legal, com um carinho muito grande. Ou às vezes choram, às vezes contam que deram o nome do filho, o nome do personagem. Então, assim, e graças a isso, eu consegui fazer muitas outras coisas, porque esses dois programas, principalmente a TV Cultura, me dão, tipo, um selo de qualidade, no sentido de, tipo, de coisas de qualidade, de programas de qualidade. Abrir Sim, as Que eu portas, me né? envolvo em programas de qualidade. E nunca na carreira eu me envolvi, talvez em polêmica ou algo do tipo, e sempre procurando fazer coisa de qualidade. Agora que E vai é ser. por isso que eu... Agora que eu chego lá. E é por isso que, tipo, tá tudo bem você me chamar de Pedro. Tá tudo bem você me chamar de Lucas. Sim. E é natural. Se alguém tá chamando outro Lucas, outro Pedro na rua, eu vou atender. É, Ô, né? Lucas, eu olho. Já é o seu Ô, Lucas. segundo nome já, né? Total. Ainda mais que Luciano. Lucas e Lu também tem isso, né? Uhum. Que aí acho que auxilia, facilita para as pessoas confundirem bastante. Completamente. E aí eu queria saber. E eu gosto que eu gosto quando, sei lá, quando é trabalho, por exemplo, cheguei aqui e tal, alguém veio falar comigo e falou assim: Oi, Lucas Amaral, tudo bom? Ah! Que aí confunde as duas coisas. Junta tudo. Junta tudo. Você tem algum episódio favorito de Castelo Rá-Tim-Bum? Castelo Rá-Tim-Bum eu gosto bastante do primeiro, que eu acho muito legal. E esse que eu falei de que pega fogo na cabeça do bolo do que o Sérgio Malberti tá, é muito legal também porque pra gente gravar, juntou todo o elenco. Então sempre vinha ou só a Caipora, ou só a Penélope, ou só o Bongô, ou só o Doutor Abobrinha. Uhum. Nesse episódio tá todo mundo. Todo mundo. Tá todo mundo. Time Peroni, tá todo mundo. Então foi muito legal de gravar. Tem um episódio que eu tava até comentando com o Bruno que eu tinha muito medo, que era do. Lobisomem. Não do lobisomem. Também, eu não sei Também. se é o mesmo, mas é um que o que o tio Vitor, ele se Ele veste tá GT. de Não, de monstro. É verdade, monstro. Eu tinha muito medo daquele episódio. Eu pulava, vocês acreditam? Eu tinha Nossa, muito mas medo. traumatizou muita gente esse Traumatizou episódio. vocês no assim. set Verdade. também? Vocês tinham medo dessas coisas? Porque eu acho que aquilo ali era também o do lobisomem. Eram 2 episódios muito sombrios. Sim, Assim, sim. vocês também tiveram medo, assim? Como foi isso no set? Não, a gente não teve medo, mas é que é impressionante como é marcante mesmo para as pessoas. As pessoas sempre citam esses dois. Eu falei do lobisomem que ele é o lobisomem que mais fala. É, pra mim, é o do tio Porque o lobisomem também teve um episódio no Mundo da Lua. É, É o eu queria mesmo falar. lobisomem. Era a mesma fantasia, inclusive, que usaram E é o no mesmo estilo? louco que fez a fantasia. Ah, sim. Silvio Galvão é o nome do homem. Silvio Galvão. Mas não é a mesma fantasia.
É a mesma fantasia. Ah, é a mesma. É a mesma É a mesma também. fantasia. Tem uma diferença de 2 anos aí, a fantasia Aham. tava lá e aí usaram a mesma fantasia. Se não me engano, muda talvez A cor, né, de alguma a cor, coisa. sei lá, se um macacão é verde, outro é vermelho e tal. Mas era... Só que ele... Aí que eu falo, olha como era bem feito. Porque era uma máscara com toda a movimentação da gengiva, dos dentes, do negócio, que era muito suscetível e muito compreensível as crianças ficarem com medo. E a roupa do Dr. Vitor também é uma roupa toda tipo de um ET, meio uma coisa meio Muito. monstro, Uhum. meio roxa, né? Era uma roxa com uma gola alta Era, aqui, dava né? medo aquilo, total. Eu Mas pra lembro. gente não, mas... Eu lembro que esses episódios também, eles focavam muito nas reações do Zequinha, né? Que era o mais novo de vocês. E ele muito assustado. Então, imagina você criança vendo aquela criança, tipo, Mas- talvez mais Era nova isso, a se referência pras assustando, assim. crianças. É, então. Se o moleque, se esse lobisomem vai comer o moleque ali, ele tá assustado assim, eu vou É. fugir. Eu aqui em casa, então. É, Mas, lógico, mas eles pegavam você de surpresa com, tipo, sei lá, o tio Vitor chegava assim no set, ou vocês já sabiam que ia ser assim, que ele ia chegar no Então, set? Você nem Lembra lembra? aquela pergunta do Bruno, Ah, da magia? não tinha. Não tinha. Entendi. Mesmo porque, por exemplo, aquela roupa do lobisomem, tinha que estar um bombeiro do lado para dar oxigênio para ele, porque era uma rua muito quente. Tava pra... A gente não tinha ar-condicionado naquela época. O estúdio era muito gigante, você tinha uma iluminação absurda. A gente não tinha. Não existia LED, não existiam outros tipos de lâmpada hoje, era Sim. tudo lâmpada incandescente. Quente. Quente pra caramba. Então, assim, era muito quente. No estúdio, eu lembro das pessoas falando, tipo, era estúdio tipo de. Todo dia a gente gravando a 45 graus. Era Nossa e dentro de uma Senhora. roupa dessa, passando mal e etc. Entendeu? Entendi. Teve o episódio também da toda a questão do Etevaldo, que veio a falecer no meio das gravações. E você lembra desse episódio pra vocês, assim, como é que foi a notícia? Na verdade, a gente nem sabia, as crianças, no caso. Porque o que aconteceu? Porque às vezes, só para deixar bem claro, ele morreu, ele faleceu durante as gravações, não significa que ele estava gravando. Ah, não, digo no Sim. período. Entendi. Mas porque às vezes a galera, nossa, do meio do Não, nada ele é. caiu tal, e Não, no e período faleceu. Não, das gravações, não né? é isso. No período das gravações, a gente grava por personagem, então era blocos, por exemplo, naquele período nos próximos 2 meses é só episódio com a Caipora, sei lá, só episódio não sei o quê. Naquele período que ele estava gravando o Etevaldo, ele ficou mal. E aí ele foi afastado e depois ele veio a falecer. Uhum. As crianças foram poupadas dessa informação, a gente não sabia disso. Não sabe que depois aparece a irmã dele e tudo mais, né? E aí tem homenagem e tal, não sei o quê, mas a gente não ficou sabendo na época. Entendi. A gente foi poupado disso, realmente. Ah, Só foram descobrir quando vieram as homenagens, então. Eu acho que nem depois, eu acho que só depois de um tempo só. é Agora, tipo, por exemplo, é que nem criança, né? Criança nem Sim, se sim. pergunta, na verdade, né? É, Não teve vai indo. esse questionamento. Vai E era indo. imagina, um projeto onde você tinha 80 pessoas no estúdio todo dia. Quanta atividade de gente que era aquilo ali. Tinha gente, tal, não sei o quê, mas Sim. já ele gravou 6 episódios, já mudou, já outro, já. Agora é o seu do personagem, entendeu? Acho que a gente não se deu conta disso na época. E aí, falando de hoje em dia, o que você sentiria se fizesse um reboot ou de Mundo da Lua ou de Castelo Rá-Tim-Bum? Que tá tendo reboot, por exemplo, agora de Harry Potter, né? Tá todo mundo tipo, vai trocar os personagens! Eu acho o reboot tão complicado de coisas que fizeram sucesso. É, eu também acho. De coisas que Pode fizeram falar, muito. pode hablar. Não, de coisas que fizeram muito sucesso, acho complicado. Acho que o risco das pessoas assistirem, e aí eu explico por quê, o risco das pessoas assistirem e não gostarem é muito grande, muito maior do que de fazer sucesso novamente. A minha explicação é a seguinte, e aí eu volto num ponto que é crucial. Você me perguntou logo que a gente começou, qual foi a primeira vez que eu fui ao cinema? Eu lembro que era um cinema lotado, eu lembro que era com meu pai, um monte de gente, uma tela gigante assistindo, sentado na escada. Quando você fala de Castelo Rá-Tim-Bum, você lembra que você estava em casa tomando o seu leite com biscoito, você ia dormir porque você já estava de pijama porque amanhã você tinha escola. Você estava com a sua avó que faleceu, que não está mais aqui, que você ama sua avó. Você estava com Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, fizeram sucesso e continuam fazendo sucesso com adultos até hoje, não é por conta do programa em si. O programa é muito bom, mas é por conta do que as pessoas levam na memória como lembrança e com o carinho que elas levam no coração. Sim. Quando você fala de um reboot, para essas pessoas, esse local tá ali cravejado, não vai complementar, não vai fazer nada. É. Então, sempre que a gente fala de novas coisas, novos projetos, reboots, eu sou muito mais a favor de ou spin-offs, Uhum.
vamos fazer, sei lá, uma série focada no Dr. Abobrinha pra gente ver que o Dr. Abobrinha não era mal no fim Eu das amava contas. o Doutor Sim. Abobrinha. Eu amo o Dr. Abobrinha É. também. Essa ideia, inclusive, eu adorei. Se tivesse uma dessa, não. Até Tipo um porque, Wicked, é um Wicked. até porque tá, Wicked. tá, Não é? tá na moda É. isso, né? Mostrar que o vilão, na verdade, sempre tem um Sim, passado. exatamente. Fizeram A com a Disney faz Cruella. com todos, É. né? Exatamente. Então, Dr. Abobrinha não era mal. Tadinho do Dr. Abobrinha, que na verdade o prédio que ele queria construir era um hospital pra cuidar de gente. Muito bom. Olha, Ia Ah, virar a volta. roda a vinheta. Gostei. Mas então, assim, eu acho sempre complicado o reboot. Eu Eu também. prefiro spin-offs ou continuações de histórias. Expandir o universo Expandir o e não universo. trocar o que já foi feito. Exato. Além disso, tem a questão dos atores também, né? Porque normalmente os personagens ficam muito marcados. Igual a gente pega, você citou Harry Potter, o Daniel Radcliffe é o Harry Potter. Aí você vai escalar um novo Harry Potter, o menino já vai ser xingado sem nem Ah, ter A mostrado. peça que ele Aí com fez na você com o Broadway, Lucas Silva aí. Echoes, por exemplo, que é uma peça que ele ficava nu, Sim. tal, não sei o quê, tinha uma relação com o cavalo, tal, não sei o quê, né? Uma relação amorosa, Sim. no caso, né? E aquilo já foi... Eu entendo ele ter feito. Foi até- tipo um escândalo, né? Sem É, motivo então. nenhum. Meu Deus, eu vim aqui pra assistir o Harry Potter, ele tá ali, Pelado. sabe, com um cavalo. Você não leu a peça, a sinopse da peça antes de assistir. É, exato. Mas é isso, as pessoas vão ficar vendo assim, o Daniel Radcliffe, ele vai ser sempre o Harry Potter. Uhum. Então acho complicado essa mudança. Bom, Uhum. você muda. Superman, pra geração 80, é um cara. Sim. Pra outras gerações é outro. Se você troca a voz do Homer, sempre causa impacto. Uhum. Então assim, eu acho muito complicado mexer nessas coisas que são muito emblemáticas. Eu concordo total. Você acha que tem algum Castelo Rá-Tim-Bum para as crianças de hoje em dia? Algo que seja tão icônico para as crianças de hoje em dia? Você acha que tem algo? Se tem, eu não conheço, É. na verdade, porque eu não consumo esse tipo de conteúdo Nem também, eu. né? Então eu acho difícil, assim. É E difícil. mesmo tendo amigos que têm filhos, tá? Eu não tenho filho, mas mesmo tendo amigos que têm filhos, assim, eu nunca vejo eles falando em algo tão emblemático. É que eu acho que assim. live action eu não ouço falar mesmo. Eu ouço muito esses desenhos, sim. né? Animação, tudo. Isso tem muito pra criança hoje em É dia. coisa que Mundo pega muito pra Bita. criança, sei lá, galinha pintadinha, essas coisas Isso assim. tem muito é. agora. Mas a gente falando de galinha pitadinha, eu tenho 70 anos já, né? É, Sim, que a pior gente que já é muito velho louco, faz né? tempo. É. A gente... Mas é impressionante, assim, É. sei lá. Tem alguns programas que eu acho que fazem sucesso com criança, mas talvez... É porque a verdade é a seguinte. Hoje a gente tem muita opção. Muita Sim. opção. Muita opção. Seja de Muita. influenciador fazendo conteúdo para criança, seja de produções para criança, que às vezes a gente nem Verdade. sabe. Naquela época as opções eram escassas para criança. Você tinha programas infantis comandados por apresentadoras, com seus desenhos. Você tinha Castelo Rá-Tim-Bum e mais ou É. menos isso aí. Então Sim. é mais fácil da gente... Aquele momento talvez fosse mais propício a Castelo Rá-Tim-Bum ter Cara, feito ele é sucesso. pra que tem. assistir, né? E aí, falando da sua carreira, seu Luciano. Seguinte, você migrou De ali... lá pra cá nunca mais fiz nada. Não, você migrou ali Parou da ali. atuação, foi pro lado de apresentação, que eu, por sinal, admiro muito. Isso foi acontecendo ou foi um desejo da sua parte? Isso é muito louco, porque assim, eu não sei se com vocês aconteceu isso, se vocês escolheram a profissão de vocês, se vocês caíram meio de paraquedas, faziam outra coisa ou não, mas comigo foi. Comecei muito cedo, 6 anos, fazendo propaganda. Comecei a atuar, Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, fazendo propaganda, fiz novela no SBT, fiz não sei o quê, voltei pra TV Cultura, pá. Em 97, faz tempo, hein? Faz tempo. Em 97, a TV Cultura teve a ideia de fazer um programa. A TV Cultura é meio que um berço para programas para jovens também, em outros sentidos, programas de plateia. É. Se a gente pega, sei lá, o programa do Serginho Groisman hoje, que você vê lá, Altas Horas era o programa que ele apresentava, o Programa Livre, que ele apresentava no SBT, que era matéria-prima que ele apresentava na TV Cultura. Uhum. Foi mudando de nome, mas é mais ou menos a mesma coisa. E a TV Cultura tinha esses programas. E ela estava na ideia, nessa época, de ter um programa para jovens, mas apresentado por jovens. E a ideia era fazer o Turma da Cultura, que era uma turma de 5 amigos apresentando o programa diário, com banda ao vivo, tocando um tema diferente. Um dia falava sobre sexualidade, no outro dia falava sobre esporte, no outro dia falava sobre cinema, e por aí vai. E aí ela teve a ideia de chamar eu e a Cíntia, o Pedro e a Biba do Castelo Rá-Tim-Bum, Aham. que nessa época a gente já estava com os nossos 17, 18 anos, para apresentar o programa. E a gente aceitou. Então eu não escolhi. Ah, agora eu vou ser apresentador. E Teve aí? a oportunidade. Tive a oportunidade. Mas aí de lá pra cá, eu mais apresentei do que atuei. Sim. Então assim, apresentei programas de todos os tipos que você pode imaginar. Ao vivo, gravado, com plateia, sem plateia, programas educativos, não educativos, de entretenimento, programas de esporte, muito tempo programa de game, de Teleton a, sei lá, a programas de videogame e programas de cultura nerd, por exemplo. Você tem muita versatilidade em frente às câmeras mesmo. Pela sua trajetória, dá pra ver bem, assim. E hoje em dia você trabalha com esporte. E hoje em dia eu trabalho com futebol principalmente. Eu Que trabalho com você futebol. falou que quando você era mais novo, você gostava muito. Adorava futebol. Sempre amei futebol. E aí, mas nunca...
e assistir os programas que eu apresento hoje, assim, tipo, eu tava lá do outro lado falando assim, nossa, isso aí seria legal de apresentar, porque eu gosto, né? Uhum. Quando eu for ver, tô apresentando um programa de futebol hoje, apresento um programa de futebol, mas aí o meu lado nerd não me deixa escapar e virar somente apresentador de Tá futebol. sempre Aí eu fazendo apresento o outras Disney coisas. Talks, que é o podcast da Disney, pra falar de tudo de Disney, que aí entra... É um sonho, né? Aí entra tudo. Disney Plus, série, filme, nananã. Aí entra parques, vamos falar de parques, a novidade, nova área dos vilões. Aí vamos falar de produtos, e é muito legal, porque é algo que a gente gosta, né? A gente que gosta de cinema e tal, a gente Sim. tem como não gostar. Total. E o que eu ia perguntar é sobre a questão de esporte, mas me fugiu a cabeça. Calma aí que eu tenho que puxar aqui na minha cabeça de novo. Não era questão de esporte, não. Você falou de Marvel, de herói. Você já foi até embaixador da Marvel aqui no Brasil. Sim. E você consome esse universo de super-herói? Porque hoje em dia eu sinto que ele tá num platô, assim, né? A gente tá meio que sem saber pra onde que vai esse universo. Mas você consome, gosta de universo de super-heróis, assim? Eu sempre gostei. Confesso que não consumia tanto assim quadrinhos Uhum. antes de MCU, antes de bombar no cinema, como Sim. eu sou da década de 80, né? Então, assim, eu consumi uma época de heróis ali, onde a gente tinha heróis com licença, Da DC. heróis da DC no cinema muito fortes, né? Aham. Sim, Assim, Superman. Tipo, Superman era um negócio, o Christopher Reeve era o cara, o ator, Sim. que, imagina, representava um super-herói que a gente tem hoje, talvez, com a galera mais nova que o Tom Holland, sei lá, o Tony Stark era o Superman daquela época, né? Mas eu tinha um amigo que era muito nerd. Então, Gostava muito de quadrinhos. E por tabela, eu sabia uma coisa. Nossa, essa aqui é a saga Guerra Infinita. Que é isso? Tipo, e sempre ele estava muito antenado. E ele. E até hoje ele gosta bastante. Mas sempre gostei do universo, porque assim, por mais que nos quadrinhos eu não consumia tanto, acho que foi por goela abaixo para todo mundo quando a gente tem Homem de Ferro estreando ali na MCU e traz. Aí não tem como. Sim. Ninguém ficou inerte Não. ao impacto que foi Marvel nos cinemas, trazendo tudo que a gente sabe e a gente viu até hoje do MCU. Então, assim, fui impactado, comecei a consumir muito mais, e aí por conta também de trabalhar com coisas mais próximas, de certa forma, dos games, era sempre debatido, como a gente nunca teve bons jogos de herói nos videogames, hoje a gente já tem. Pra sair vários, né? Porque você pega, tipo, desde Homem-Aranha no Atari, tipo, aí agora você pega Homem-Aranha agora, então assim, Sim. é uma evolução gigante. Então assim, fui consumindo cada vez mais, até que em 2019 rolou convite para ser embaixador da Marvel aqui Muito no Brasil. legal. E não era só no Brasil, na América Latina, não tinha embaixador, né? Aqui na América Latina inteira, era meio que um projeto piloto. E foi muito legal, porque assim, estar perto do universo que você gosta traz possibilidades de você falar com pessoas que você gosta, Sim, total. de ter coisas que você gosta. Sim. Então, assim. E qual que é o seu herói favorito da Marvel? Essa pergunta é tão difícil, gente. É horrível, né? Eu não gosto de ter favorito de nada, mas infelizmente... Porque eu tô influenciado pelo MCU, agora, na verdade, pelo universo cinematográfico agora. Porque, assim, desde sempre, eu acho que, assim, o Homem-Aranha sempre foi um dos meus favoritos. Só que aí, desculpa, Tobey Maguire, Andrew Garfield, eu acho que eles não tinham a pegar... Porque lembra aquele meu amigo nerd? Ele gostava muito do Homem-Aranha. E por conta dele, também eu gostava muito do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha que eu vi nos quadrinhos não era muito o que esses caras faziam no cinema. Porque o primeiro... Mas você acha que o Tom Holland sim? Muito! Ah, tá. O Tom Holland é muito ele. Porque, na verdade, é esse Homem-Aranha inconsequente. Esse Homem-Aranha que tá aqui, ó, no meio de Manhattan aqui, ó. Eu falo, nossa, o que é isso aí? Vai lançar um novo jogo pro videogame. Sabe uma coisa assim, que tipo, ele para... Homem-Aranha tá ali, ó, destruindo metade da cidade. Vai lá, meu filho. Não, e ele para aqui pra pegar um pedaço de pizza, porque pra levar pra, sei lá, pra Tia May. Uhum. Então, é essa inconsequência dele, essa coisa juvenil, essa coisa do descobrir, achar o máximo, ter esse superpoder. Porque o Homem-Aranha é o que ele acha o máximo. Ao contrário, por exemplo, do Tony Stark, que ele acha o máximo porque ele tem a questão do ego dele. O Homem-Aranha não, ele tá ali, o Peter Parker, falando do Parker, mas o mais também. Mas ele acha demais ter aquele poder. E não é só porque ele pode mudar o mundo, mas é porque, é muito legal. E aí eu faço um paralelo com a minha vida, na verdade. Eu acho demais a carreira que eu tenho. Ai, sim. E aí, assim, eu tenho um privilégio que poucos têm, que é meio que o privilégio de super-herói. É, verdade. Poder fazer o que eu gosto, trabalhar o que eu gosto, falar o que eu gosto. Ter acesso a tantas coisas legais que você já teve, né? Qual que é o público mais apaixonado que você tem que lidar?
infantil, que hoje em dia não é mais infantil, Você fica de boa, você fica de boa. esportivo ou de herói? Futebol, torcedor ou Marvete? Calma aí. Quem te xinga mais, né? Essa galera Ou xinga. quem te xinga menos, né? Então. É porque tem uma diferença. É que o torcedor de futebol... Nossa, mas é muito próximo. Porque quando eu trabalhava só com o Universo Nerd, era isso. As comunidades falavam, gente, tudo bem você gostar dos 2 lados, dos 3 lados, dos 4 consoles, dos 5 consoles. Você não precisa escolher, tipo, um lado azul, um lado verde, um lado... Não precisa. Mas não, né? Sempre escolhem se o que eu escolhi é bom. Que pergunta difícil, deixa eu ver. Mas ainda acho que é futebol. É. Acho que ainda acho que é futebol. É que eu acho que futebol é mais. Uma Talvez coisa- seja mais apaixonada ainda, né? Uma euforia, aí o no ânimo Brasil muito ainda, à né? flor da pele, né? É, porque, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Trabalhando no Universo Nerd, já fui bastante xingado por dar uma opinião A ou B, por gostar de algo A ou B, que não é a mesma coisa que a pessoa gosta. No futebol, geralmente, eu sou apresentador, não sou nem comentarista. Uhum. Eu não dou minha opinião também, mas a minha principal função é fazer com que o papo role e questionar algumas coisas. Mesmo assim, já foi ameaçado de morte, Olha. que é diferente no Mas, Universo Nerd, tipo, nunca foi ameaçado como? de No morte. Instagram, assim? Como que foi essa? Os machões de rede Essas social. coisas assim. Que Sempre pesado, que rola. horror, né? E As assim, pessoas perdem muito a mão, meu Deus. ameaçado de morte. Algumas vezes, inclusive, já. Algumas vezes. E qual a atitude que você toma quando você recebe uma coisa dessa? É que aí tem todo um protocolo a se seguir Sim. quando você recebe isso. Primeira coisa, você, já que estou falando numa emissora, então, no caso, eu comunico a emissora, ó, aconteceu isso aqui, Entendi. o Pra ter- jurídico já é acionado, porque aí já tem delegacia de crimes virtuais, tal, não sei Entendi. o quê, então você fica meio que coberto aí. Mesmo porque hoje as pessoas ainda acham que estão inertes a serem, Total. a me achar aqui, mas não tanto mais, né? Então já... Não, e acham também que internet é terra de ninguém, né? Então é. Pode Sim, falar pode fazer o que tudo, quiser. Mas já não é, né? Então, assim, Não as pessoas é. não têm muito essa noção. Não, exato. Então, a gente tem um jeito de fazer as coisas ficarem mais tranquilas, de certa forma. É louco, trabalhar com esporte parece que é algo legal, tranquilo. É legal realmente, mas parece que é de boa, ambiente tranquilo, não é, né? É muito maluco. É Então, muito- por isso, galera que curte Marvel, vocês são de boa, Vocês estão meus amigos. easy. Não, eu já fui embaixador, mas a comunidade é muito legal. Mas a comunidade é muito legal. E a comunidade de cosplayers, pra mim, é Incrível, um né? negócio que, assim, é incrível. É É o incrível. pessoal mais apaixonado mesmo, né? Pra fazer É as incrível. coisas da E eles são vida. muito carinhosos. E assim, por mais que uma pessoa que goste do universo talvez nem manje tanto, por exemplo, o cara nem manja tanto, mas ele quer fazer um cosplay. Uhum. Eles abraçam e dão dicas. E tudo. Ah, Sabe que aquela legal. coisa, tipo, não tem um pouco, talvez, de. Ai, nossa, não, aí também. Não tem um pouco daquela coisa de comunidades tóxicas, que é do tipo, nós que manjamos não aceitamos novos Ah, integrantes do entendi. nosso. Esse cosplay aqui são os melhores. Esse daqui que tá, tipo, mais pobrinho Não ali, aceitamos. vamos Não. excluir ele. Não, Eu não é. conheço. Isso é bem legal. Eu tenho uma última pergunta de carreira pra gente entrar aqui numa dinâmica rápida, que é o que Luciano Amaral usa até hoje que ele aprendeu quando ele ia lá na infância? O que eu uso até hoje lá na infância em relação à carreira. O que eu uso até. Que nem sempre o que eu estiver fazendo é o que eu gosto. Nossa, mentira. Ah. Não, de certa forma é, mas qualquer profissão é assim. Qualquer profissão, Às mas você vezes- aprendeu cedo. A diferença é que eu aprendi com 6 anos. É, exato, a diferença é que você aprendeu cedo. Exato. Não, mas tem algumas coisas que eu aprendi mesmo desde cedo, assim, que é observar muito. Ser muito observador. E desde muito cedo eu estava observando tudo que está acontecendo. Isso é um problema, até certa forma, porque não fica só no profissional. Às vezes eu levo pro pessoal. Então, às vezes a gente está jantando num lugar, não sei o que, a gente, vamos jantar. Assim, tô prestando atenção em tudo. Desde, sei lá, do moço que está na mesa do lado, na conversa aqui. E acho que isso é bom pro apresentador também. É, sim. Porque, tipo, eu tô ligado aqui, que aí não sei o que tá É, acontecendo. tá ligado, tudo. É bom, mas desde cedo, essa é uma das principais coisas que eu uso, assim, na carreira. Então agora a gente tem uma dinâmica com você que você fez a gente escolher nossos personagens favoritos. Então agora é a sua vez. Pode rodar a vinheta. Brincadeira, a gente não tem vinheta. Vamos lá, Luciano. Isso ou aquilo? Isso, aquilo... Perfeito. Vai. Nino ou Morgana? Nino. Zeca ou Biba? Ih, agora peguei no coração dos amigos. Trio. Ela Então- quer que eu escolha um dos... Fazer o os caras. trio. Eles conheceram junto, Castelo. Sim. Estão sempre juntos os 3 ali. Ela vai querer que eu escolha... Não escolhe, então. Posso passar pra próxima, se você quiser. Não, acho que dá pra escolher.
Acho que... é que os dois são tão... O trio é tão complementar. É um trio que é um só, né? Vou ficar com a Biba, sabe por quê? Posso explicar por quê? Pode. Não, posso. Porque a Biba é uma representatividade para as meninas pretas e negras numa época onde a gente não tinha personagens pretos ou negros no mesmo patamar de personagens brancos ali. Sim, verdade. Entendeu? É. Ela não Foi era a muito filha da importante. empregada, a filha do motorista. É. Foi muito importante para as meninas que viram aquilo, talvez, se assimilaram. Perfeito. Celeste ou Penélope? Rosa por Rosa? Mas aí é sacanagem. Eu acho a Penélope, eu acho um personagem legal, mas a Celeste. Celeste é tipo o preferido do Castelo, Ela é imagina. ícone. Ela é ícone. Ela é ícone. Etevaldo ou Caipora? Caracatal. Eu vou ficar com o Etevaldo. Aí envolve tudo que envolve Afeto. Etevaldo, mas assim, são dois atores, um ator e uma atriz gigantescos, personagens muito legais, Caipora, a representatividade do que é o folclore brasileiro, né? Sim. Não deixando morrer um folclore tão rico como o nosso. Mas o Etevaldo é um personagem tão legal que ensina tanto as crianças, talvez, a não ter preconceito pelo diferente, não preconceito por um cara que tem pele amarela e rosa, É. que é muito legal, que não fala a nossa língua, que depois aprende. É. É muito legal. Bongo ou Doutor Abobrinha? Nossa, pegou muito pesado. Muito pesado. Bongo é muito legal, É cara. muito legal. Quando você tem fome, ele traz pizza. Bongo Ele um é demais, cara né? legal, cara. E ele é sempre um bom astral. Muito. Só que eu gosto muito do Dr. Abobrinha, porque o Dr. Abobrinha é aquele vilão que você sabe que ele não vai se sair bem assim, mas e ninguém reconhece ele tá lá e eu adoro o Dr. Abobrinha. É um baita de um trabalho bem feito também do Pascoal da Conceição com a sua gargalhada com o Dr. Abobrinha. Ficar com o Dr. Abobrinha. Quarto do Nino ou Lustre do Castelo? Essa é fácil. Quarto do Nino. Claro. Ah, Aquela não porta tem que como, gira. Não, tem como. Quem não queria às vezes ter aquele quarto do Nino? Putz, quando eu fui E na depois a J.K. Rowling copiou e fez o quarto do Harry Potter. Fica a denúncia aí. Embaixo da Perfeito. escada. Não, quando eu fui na exposição, eu vi que o quarto era igualzinho da série, eu fiquei muito feliz, porque meu sonho era ter aquele quarto com aquela porta que gira e você tá na sala. Até hoje eu quero, quero. inclusive. Pode ser pra hoje mesmo. Não, verdade. não, legal aquele quarto. E é pra finalizar, Luciana, a gente tem uma pergunta aqui que eu faço pra todos os convidados e você não vai escapar, que é a nossa pergunta polêmica, que é: qual filme todo mundo ama e você detesta? Ou você odeia, ou você não acha tudo isso? O filme que todo mundo ama. Todo mundo sabe piadinha. Todo mundo sabe a frasezinha. Os melhores amigos falam assim, alguém fala alguma coisa, fala, E aí eu falo, tá, daquele filme chato. Branquelas. Beijo, obrigado pra vocês. Sério? A Mas maior polêmica do podcast aqui. sério isso? Não é que eu acho Tudo chato. bem, eu entendo que tem. Que o motivo, talvez eu entenda, vai, disserte. Não é que eu acho chato. Mas é que não me impactou. E até certo ponto eu demorei pra assistir muito As Branquelas. Entendi. Eu não assisti no momento que todo mundo assistia ali, adolescente e tudo Aham, mais, sim. que tem todas essas piadas, essas referências. Envelheceu mal também, né? Tem isso. Tem isso também, mas assim, e aí eu não acho que é tudo isso. Mas eu entendo o amor das pessoas, tá tudo bem. É Eu só não engraçado que ele virou um filme brasileiro, né? Porque nos Estados Unidos, A Branquela foi super detonado quando ele saiu. E Sim. no Brasil, tipo, no geral, Hypado. assim... então. Muito. É loucura isso. É uma coisa muito cultural nossa, assim mesmo. Que a gente adotou As Branquelas como nosso. É, a Então. dublagem, gente. Sim. Dublagem brasileira é icônica. É a gente icônica não pode... demais. Muito boa mesmo, né? E é isso que fez o filme bombar, porque o filme Sim. é baseado... tipo, ele é muito embasado na nossa dublagem. Com certeza. É muito isso. Então aí realmente é um filme que todo mundo ama. Menos eu. Eu gosto dessa resposta. Parabéns, você foi Você corajoso, Você vai autêntico. chegar aqui e falar, ai, né? Falar um filme qualquer tem que pegar. Aí, chegar na veia Muito mesmo. autêntico. Harry Potter, tipo, imagina Harry Potter. Muito legal. Luciano, eu tô muito feliz que você veio, muito feliz mesmo. Obrigada por ter topado o nosso convite, porque é um episódio muito especial, porque em 2024 faz 30 anos do Castelo, então eu queria muito ter esse episódio aqui no podcast, que a gente celebrasse esse produto que foi tão importante pra nossa cultura brasileira e pra mim, como Amanda. Eu que agradeço E pra mim vocês como dois. Sim, eu agradeço bastante. Na verdade é um privilégio estar aqui. Demorei pra vir, né? Demorou. Demorei pra vir. Quase 30 anos aqui pra vir. Mas finalmente a gente conseguiu Conseguimos. marcar. Adorei o convite. Obrigado, Amanda. Obrigado, Bruno. Porque assim, Obrigado você. falar de Castelo Rá-Tim-Bum mais uma vez é um grande privilégio, uma honra poder falar desse programa que fez parte da infância de tanta gente, com tanto carinho todos os dias, recebendo as pessoas, falando das pessoas e falando do que as pessoas viveram com esse programa. Pra mim é muito legal. E vamos comemorar 30 anos, porque afinal o ano não acabou. Não. Tem nova exposição pra galera aí visitar e tudo mais. Verdade. Pra viver um pouquinho, entrar no quarto do Nino e tudo mais. Sim, eu adoro as exposições. Já é a terceira vez que tem em São Paulo, né? É mais, eu Até acho. mais, né? Até mais.
Mas é isso. E onde te encontramos daqui? Quais são os seus novos projetos, Luciano? Estou lá na ESPN, apresentando programas de futebol todos os dias, basicamente todos os dias. Falo sobre futebol internacional, principalmente, mas falo de futebol nacional também. E estou apresentando o podcast da Disney, que é o Disney Talks, para falar de todas as novidades da Disney, de Disney Plus, de tudo de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, tudo que faz parte do universo da The Walt Disney World, Perfeito. inclusive os parques. Vamos para os parques? Vamos visitar os parques? Ah, eu quero, Vamos. Disney me convida. Porque Vamos. eu adoro os parques da Disney. Amo. Agora, sabe o que vocês têm que fazer? Agora eu vou convidar vocês É. para irem lá no podcast da Disney, Ah, Disney eu quero. Talks, pra gente falar de Disney. Eu quero. Aí eu vou perguntar qual que é o personagem preferido de Pixar. Quero. Vou perguntar qual que é a princesa preferida e tudo mais. Quero. Eu ver. Eu tenho repertório de Disney, tá? Sou Disney maníaca desde criança. Porque quando eu era criança, eu sou a famosa criança da fita cassete. Então eu tinha a TV lá, com um videocassete lá direitinho. E todas as fitas enfileiradas do lado da minha TV. E toda noite eu assistia uma fita diferente. E entre elas estavam Castelo Rá-Tim-Bum e fita da Disney. Então a gente vai se encontrar lá no Disney Talks. Vamos nos encontrar lá, porque eu tenho muito repertório. É isso. E as pessoas me encontram também no @Luciano Amaral, que é onde eu tô nas redes sociais. Ah, inclusive, você fez um vídeo esses dias falando de uma inteligência artificial. Eu até ia falar disso com você, mas depois as pessoas assistem seu Reels. Tá, depois a gente fala aqui, então. Depois a gente fala aqui. Inteligência. Gosto muito de inteligência artificial. Jura? Gosto muito desse universo. É, sim, isso emocionou. Tecnologia, né? Ele fica lá Aí o nerd testando bem, também, né? fazendo as Muito, coisas. muito. Mas ainda não tô com a atualização no WhatsApp do Meta AI. Então, Eu já tô. O meu Então, apareceu depois eu quero também. ver, então. O meu apareceu. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Amanda, pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu cresci com o Castelo, cresci com o Mundo da Lua, então realmente é muito emocionante para mim estar aqui. Obrigado Imagina, obrigado a você. por vir aqui. E vocês podem me acompanhar no Adoro Cinema. Estou lá sempre fazendo matéria sobre Castelo também, sobre o Mundo da Lua. A gente Tá tem muita bombando coisa. lá É, nas então. críticas. Sim, Bruno é críticas, crítico de cinema, entrevistas tá? também. de Também odeio as tudo. branquelas. Vou lá fazer um Mentira, tempo agora xingando. Mas e nas redes sociais como Botelho Bruno também, vocês podem. E vamos principalmente também continuar assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua, né? Pra gente sempre manter viva essa memória. Esse ano eles repassaram, eles fizeram uma revitalização. Exato. Sim. E eu sei, gente, infelizmente, quer dizer, felizmente, eu sei tudo. E passaram novamente os episódios ali com a Então, revitalização da tela. expandiram, né? Expandiram. Então, 4x3 virou um 16x9. E vamos encher bastante o saco deles pra eles fazerem, sei lá, novos projetos, sei lá. Sim, Sim. sempre é Continuação, legal. alguma coisa do tipo. Reencontro. Reencontro. se Perfeito. E eu sou a Amanda Brandão, nas minhas redes sociais vocês me encontram como Amanda Brandão e toda semana tem episódio novo do Odeio Cinema aqui no Adoro Cinema. Então se você tá na sua plataforma de áudio favorita aí, você já sabe, né? Faz aquela avaliaçãozinha ali pra gente, coloca 5 estrelas porque toda semana tem episódio novo com pessoas tão incríveis quanto essas aqui. E já se inscreve no canal do YouTube e também ativa o sininho na sua plataforma de áudio favorita. Eu fico por aqui, beijos e até a próxima. Tchau!